Bom, me chamo Pedro Lucas de Oliveira Peixoto. Vou falar um pouco sobre a compra por impulso de produtos esportivos licenciados, de Michel Masson Schoer. A compra por impulso ocorre quando adquirimos algo sem planejamento prévio e sem considerar conscientemente os benefícios e custos reais do produto. Muitas vezes não percebemos imediatamente por que fizemos essa compra impulsiva. O autor menciona que fatores como as cores presentes no ambiente da loja ou a localização da loja podem desempenhar um papel nesse tipo de compra. Isso significa que elementos visuais ou a disposição física da loja podem influenciar nosso comportamento de compra e nos levar a comprar algo sem uma reflexão cuidadosa. Em relação às equipes esportivas, elas são diferentes de marcas em outros segmentos, pois possuem um grupo de torcedores leais. Independentemente dos resultados esportivos da equipe, esses torcedores demonstram uma lealdade inabalável e estão ligados ao sucesso do time. O autor menciona que equipes em destaque com bom desempenho podem atrair novos consumidores conhecidos como seguidores de campeão. Esses fãs estão diretamente relacionados ao sucesso da equipe e podem se tornar consumidores dedicados. Um exemplo citado é a transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus em 2018. Essa mudança levou consigo uma grande quantidade de fãs apaixonados pelo jogador português, vindos de diferentes partes do mundo. Apenas 24 horas após a assinatura do contrato com a Juventus, as vendas de camisas do clube com o nome de Ronaldo já atingiram uma marca significativa de 520 mil unidades. Isso demonstra o poder de influência de personalidades do esporte na decisão de compra dos consumidores. A economia comportamental é um campo de estudo que combina conceitos da psicologia e da economia para analisar os mercados e as decisões individuais, ou seja, ela se concentra em entender as limitações e complicações humanas que afetam o comportamento econômico das pessoas. Os pesquisadores dessa área buscam identificar as influências por trás das decisões individuais e entender como as pessoas são levadas a tomar determinadas decisões. No contexto das motivações de compra, existem dois principais, que são o motivo hedônico e o motivo utilitário. O motivo hedônico está relacionado aos sentimentos e ao prazer que uma pessoa associa à experiência da compra. Já o motivo utilitário está mais voltado para a funcionalidade e os benefícios práticos do produto em si. A tomada de decisão por parte de um indivíduo envolve uma variedade de fatores. Mesmo quando ele tem acesso a todas as informações disponíveis, pode não escolher a opção que seria considerada racional, do ponto de vista de maximizar benefícios e minimizar custos. Simon desenvolveu a teoria da racionalidade limitada para explicar esse fenômeno. Segundo Simon, a racionalidade limitada é que os tomadores de decisão não possuem conhecimento perfeito sobre todas as alternativas disponíveis. Têm certeza em relação a eventos futuros relevantes e podem ter dificuldades em calcular todas as consequências de suas escolhas. A teoria de três níveis na tomada de decisão de Selter sugere que há três processos mentais distintos que podem levar a decisões possivelmente diferentes. No nível de rotina, as decisões são tomadas rapidamente, sem uma deliberação consciente. No nível da imaginação, o tomador de decisão tenta visualizar como as ações iniciais podem influenciar eventos futuros, e a comparação de cenários possíveis ajuda a selecionar as alternativas. Por fim, no nível de raciocínio é realizada uma análise mais detalhada de um modelo da situação para fundamentar a decisão. A economia comportamental utiliza conceitos da psicologia para explicar por que os indivíduos tomam decisões de consumo e por que não se encaixam no modelo tradicional de escolha racional. Um fator importante identificado pela literatura é a diferença entre as decisões de curto e longo prazo. As pessoas tendem a preferir benefícios imediatos ou de curto prazo, em vez de benefícios de longo prazo. Isso ocorre porque os benefícios de longo prazo podem parecer distantes, difíceis de imaginar ou incertos, enquanto os benefícios imediatos são mais concretos e tangíveis. A forma como a informação é apresentada pode influenciar as decisões dos consumidores, ou seja, se as pessoas são informadas sobre os ganhos associados a certas práticas de consumo, é menos provável que mudem seu comportamento do que se forem informadas sobre as perdas associadas a outras práticas de consumo. Isso se deve à aversão à perda, um viés cognitivo identificado por Kahneman e Tversky em 1979, que mostra que as pessoas tendem a dar maior importância às perdas do que aos ganhos. Uma propaganda ou a placa promocional que chama a atenção do consumidor pode influenciá-lo a adquirir o produto. Tversky e Kahneman realizaram um estudo com estudantes universitários no qual observaram uma mudança sistemática de preferências por meio da manipulação do enquadramento das ações.
consequências e circunstâncias. Isso ficou conhecido como efeito frame. Esse estudo mostrou que a escolha dos indivíduos é influenciada pela forma como as informações são apresentadas. Essas influências externas são trabalhadas pelo que é chamado de arquiteto de escolhas. Se um arquiteto de escolhas entender o efeito da saliência, ou seja, o que chama a atenção, e o efeito frame sobre o tomador de decisão, ele pode utilizá-los de maneira eficaz para influenciar decisões. Por exemplo, o arquiteto pode fazer mudanças no layout da loja para impactar as compras por meio de merchandising visual, como alterar a disposição dos produtos ou tornar a vitrine mais atraente. Em resumo, a economia comportamental ela destaca que os indivíduos muitas vezes tomam decisões de consumo que não se enquadram no modelo tradicional da escolha racional. Influências externas, como a forma como a informação é apresentada e o ambiente de compra, podem desempenhar um papel significativo nessas decisões. Compreender esses efeitos permite que os arquitetos de escolha utilizem estratégias como merchandising visual para influenciar as decisões dos consumidores. Essa passagem destaca os produtos licenciados relacionados a esportes e como eles se diferenciam dos produtos similares, pela presença do símbolo da marca esportiva da equipe. Esses produtos possuem as mesmas características funcionais, mas o símbolo da marca esportiva ou da equipe confere um senso de identidade social do consumidor. Ao, ao consumidor produtos com a marca de sua equipe favorita, o indivíduo sente-se parte de um grupo específico, no caso, o time do qual ele torce. Isso proporciona uma identidade social como torcedor fã da equipe. A lealdade do fã para com a equipe é um fator importante que impacta o consumo de mercadorias relacionadas à equipe. Quanto mais leal o fã, maior será seu engajamento. Isso se reflete no consumo de produtos. Muitos fãs estão dispostos a pagar qualquer preço por esses produtos ou serviços relacionados ao clube, demonstrando sua lealdade inabalável. Quando um clube contrata um jogador habilidoso com um grande número de fãs, isso pode resultar não apenas em benefícios esportivos, mas também em benefícios financeiros. A receita do clube pode aumentar com as vendas de camisas com o nome e número do jogador nas costas. Por exemplo, além disso, a chegada de um treinador com um histórico vitorioso pode não apenas aumentar a compra de produtos licenciados da equipe, mas também estimular o consumo de serviços como a compra de ingresso, assinatura de sócio-torcedor, que oferece benefícios específicos para os fãs, assinaturas de pacote de TV ou até mesmo assinaturas de plataforma de streaming, que transmitem jogos ao vivo pela internet, permitindo que os torcedores acompanhem seu time de várias maneiras. Em resumo, os produtos licenciados relacionados ao esporte são consumidos não apenas pelas suas características funcionais, mas também pelo sentimento de pertencer a um grupo específico e pela identidade social que eles conferem ao consumidor. A lealdade do fã para com a equipe, contratações de jogadores e a chegada de treinadores de sucesso podem impactar tanto o consumo de produtos licenciados quanto o consumo de serviços relacionados ao clube, gerando benefícios financeiros para as equipes esportivas. Essa passagem descreve uma pesquisa relacionada no contexto do futebol australiano, que analisou o comportamento dos consumidores em relação às marcas dos times esportivos profissionais e o compartilhamento de consumidores entre essas marcas. Os resultados da pesquisa foram positivos em relação ao padrão de comportamento do consumidor e ao compartilhamento de consumidores entre as marcas do time. Foi observado que quanto maior a penetração de mercado de um time, ou seja, quanto maior a proporção de torcedores desse time em relação ao total de torcedores de todos os times, menor era a probabilidade de um torcedor possuir um time favorito secundário. Em outras palavras, os torcedores de times com uma grande base de fãs tendem a ser mais fiéis e menos propensos a torcer por outros times. Por outro lado, foi observado que quanto menor a parcela de penetração do mercado de um time, ou seja, quanto menor o número de torcedores desse time em relação ao total de torcedores, maior era a probabilidade de um indivíduo torcer por outro time simultaneamente. Isso ocorre porque times com uma menor proporção de torcedores geralmente não têm o mesmo sucesso esportivo de outras equipes e podem ser eliminados precocemente de competições esportivas, e isso faz com que os indivíduos gostem desse esporte e procurem torcer por um segundo time como uma opção alternativa.
Além disso, foi observado que as preferências por times secundários estavam positivamente relacionadas à penetração de mercado dos times, ou seja, quanto maior a penetração de mercado de um time, maior era a chance de ele ser escolhido como a equipe favorita alternativa. Isso sugere que os torcedores tendem a escolher times com a base sólida de fãs como uma opção secundária. Em resumo, os resultados da pesquisa indicam que no futebol australiano existe um padrão de comportamento do consumidor em relação à fidelidade a um único time, que a probabilidade de possuir um segundo time favorito está relacionada à penetração de mercado dos times. Times com uma grande base de fãs tendem a ter torcedores mais fiéis, enquanto times com uma menor base de fãs podem levar os indivíduos a torcer por outros times como opções alternativas. Essa passagem aborda os fatores que levam à compra por impulso ou não planejada, com destaque para os fatores situacionais e psicológicos, comportamentais e relacionados ao produto. Além disso, enfatiza o impacto do merchandising visual no comportamento de compra do consumidor. Os fatores situacionais referem-se a estímulos externos que ocorrem no ambiente de compras e que podem desencadear a compra não planejada. Esses estímulos visuais, como produtos ou promoções, são capazes de influenciar a decisão de compra do consumidor. Já os fatores psicológicos comportamentais estão relacionados às características pessoais do indivíduo. Os pesquisadores observaram que a autoconfiança, a autoestima, a empolgação, a extroversão e o deleite de comprar são alguns dos fatores que mais impactam a compra por impulso de artigos esportivos. Isso significa que as emoções, a personalidade e a motivação do consumidor desempenham um papel importante na tomada de decisão. Os fatores relacionados ao produto incluem o tipo de produto, as promoções, as estratégias de venda, o preço, a marca, e esses segmentos influenciam a percepção de valor e a atratividade do produto, que pode levar a uma compra possível. O merchandising visual é destacado como um fator que tem um impacto significativo no comportamento de compra do consumidor. Ele se refere à apresentação visual do produto ou serviço. Os autores mencionam que a utilização de uma variedade de elementos de merchandising visual pode alterar o estado emocional do consumidor, o que pode desencadear comportamentos de compra por impulso. Esses elementos podem incluir cores, iluminação, formas, localização, disposição da loja, equipamentos, mercadorias e componentes visuais do exterior da loja, como placas e fachada. Em resumo, essa passagem ressalta que a compra por impulso ou não planejada é influenciada por fatores situacionais, psicológicos, comportamentais e relacionados ao produto. Além disso, destaca o papel do merchandising visual na criação de estímulos visuais que podem desencadear o comportamento de compra impulsiva. O estudo realizado pelos pesquisadores turcos analisou os fatores que influenciam o consumo de mercadorias licenciadas por torcedores do Fenerbahçe, um clube tradicional e popular da Turquia. A tabela apresenta os produtos por categorias e indica quantos entrevistados possuíam ou não um desses produtos. Os pesquisadores identificaram alguns fatores que mais influenciam a posse desses produtos pelos torcedores. Esses fatores foram obtidos a partir de 23 afirmações nas quais os participantes deveriam indicar se concordavam ou discordavam. Entre as variáveis relacionadas ao fator de identificação com o time, a que obteve maior média na escala Likert de 5 pontos foi o orgulho de vestir o uniforme do time. Isso sugere que os torcedores sentem um forte senso de orgulho ao usar o uniforme do Fenerbahçe. No que diz respeito ao ambiente da loja, a variável mais impactante foi o fato de o ambiente tornar as compras mais atrativas. Isso indica que a atmosfera e a experiência na loja oficial do clube tem um efeito positivo na decisão de compra dos torcedores. No caso do grupo de amigos, o item de maior destaque foi a compra dos produtos. Era a melhor maneira de mostrar aos outros a devoção do Fenerbahçe. Isso indica que os torcedores veem a aquisição desses produtos como uma forma de demonstrar o seu apoio e lealdade ao clube perante seus amigos e colegas. Quanto ao fator devoção, a variável de maior média foi o apoio ao time, mesmo em tempos de fracasso esportivo. Isso indica que os torcedores estão dispostos a mostrar seu apoio incondicional ao Fenerbahçe, independentemente dos resultados esportivos negativos que o clube possa enfrentar. Por fim, no fator de compras, está relacionado ao prazer de compra,
A variável mais relevante foi o fato de gostar de fazer compras nos tempos livres. Isso sugere que os torcedores do Fenerbahçe têm prazer em adquirir mercadorias licenciadas do clube, especialmente no tempo livre. Em resumo, o estudo identificou que a identificação com o time, o ambiente da loja, o grupo de amigos, a devoção do time e o prazer do ato de comprar são fatores que influenciam o consumo de mercadorias licenciadas pelos torcedores do Fenerbahçe. Esse resultado fornece insights sobre as motivações e preferências dos torcedores em relação aos produtos relacionados ao clube. Esse trecho aborda as conclusões do trabalho realizado pelos pesquisadores turcos sobre os fatores que influenciam a compra de produtos esportivos licenciados. O estudo destacou a importância da identificação com o time como o fator mais relevante desse contexto. Embora a identificação com o time tenha sido considerado o fator mais importante, o trabalho também aponta que os indivíduos não compram apenas para apoiar o time ou se sentir parte dele, mas também porque sentem prazer em adquirir esse tipo de mercadoria. Isso sugere que o consumo de produtos licenciados está relacionado tanto com a identificação social do indivíduo como o apoiador da equipe, quanto com a satisfação pessoal derivada da compra desses produtos. Os resultados indicam que todos os fatores estudados têm algum efeito na compra de produtos licenciados, mas a identificação com o time se destaca como o fator mais influente. No entanto, esses fatores podem ser intensificados por meio de elementos como a mudança no visual da loja, transferência de jogadores para o clube e sucesso esportivo. O visual da loja é mencionado como um atributo frequentemente citado como objetivo de intervenção por profissionais responsáveis por criar ambientes de compra atraentes e influenciar as escolhas dos consumidores. A tabela 2 apresenta as médias dos resultados dos trabalhos dos pesquisadores turcos em relação aos fatores que influenciam a compra de produtos esportivos licenciados. Ambos os estudos abordam o consumo de mercadorias esportivas licenciadas, sendo que a identificação com o time se destaca como o fator mais relevante. Isso indica que o consumo desses produtos está fortemente ligado à identidade social do consumidor, como apoiador da equipe, buscando um reconhecimento como membro de um grupo social e a aprovação ao vestir uma mercadoria com o símbolo do time. Em resumo, essas conclusões destacam a importância da identificação com o time como fator determinante no consumo de produtos esportivos licenciados. Além disso, enfatiza que o consumo desses produtos é influenciado por fatores sociais e pessoais, e que elementos como o visual da loja podem ser utilizados para intensificar o impacto desses fatores nas decisões de compra dos consumidores. Já na conclusão, aborda diversos fatores que podem influenciar a decisão do consumidor no contexto do mercado de produtos esportivos licenciados, com base nos princípios da economia comportamental. Um dos fatores mencionados é a influência temporal, que se refere à maneira como as decisões de compra são afetadas pelo horizonte de tempo em que os benefícios e custos são percebidos. Por exemplo, um benefício imediato pode ter mais impacto do que um benefício de longo prazo na decisão de compra. A saliência e o frame também são citados como fatores influentes. A saliência refere-se à forma como as informações são apresentadas e destacadas, enquanto o frame diz respeito à maneira como essas informações são moldadas e contextualizadas, ou seja, esses elementos podem influenciar a percepção do consumidor e suas preferências. As influências sociais são consideradas um fator importante na decisão de compra de produtos esportivos licenciados. Os consumidores desse mercado tendem a ter uma forte lealdade à marca e são mais suscetíveis às influências sociais. Eles desejam se sentir parte do time e, para isso, adquirem itens licenciados da equipe. A identificação com o time é um fator significativo que influencia a decisão de consumo desses produtos. A identificação com o time também está relacionada à construção da identidade social do indivíduo. Ao comprar itens com símbolos do time favorito, o consumidor busca se sentir parte de um grupo. Esse comportamento está associado às influências sociais mencionadas na teoria comportamental, nas quais o consumidor reproduz o comportamento de outras pessoas em busca de aprovação e aceitação social. Em resumo, a economia comportamental aponta diversos fatores que influenciam a decisão de compra de produtos esportivos licenciados, incluindo influências temporais, saliência e frame, e influências sociais. A identificação com o time e o desejo de pertencer a um grupo são fatores importantes nesse contexto, destacando a relevância da construção da identidade social e da busca por aprovação social na decisão de consumo desses produtos.
É isso, obrigado pela atenção.